Livro dos Juízes, capítulo 6. Vai ser alguns versículos que eu vou ler com você. Eu geralmente gosto de ler um no máximo, mas hoje não tem como. Para nós entendermos, temos que ler mais versículos. Juízes 6 a partir do 1. Juízes 6 a partir do 1. Irmãos, aqui no texto está o texto que eu uso, que é a King James. Sempre você vai ver essa palavra Yahvé. Essa palavra na Almeida, corrigida nas outras Bíblias, é Senhor. Ok? Então, você sabe que quando você se depara com esse texto, alguns vai dizer o Senhor, alguns vai dizer Deus, depende da tradução que você tiver. Amém? Vamos lá. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele os entregou na mão dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nenhum jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais e as suas barracas e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros impossíveis de se contar, todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, versículo 8, o Senhor enviou-lhe um profeta que lhe exortou: assim diz o Senhor, Yahvé, o Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. 11. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sob o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás ben Aviezé, Joás filho de Abizer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de preservas de uva ou lagar, a fim de ocultá-los dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Algumas traduções diz varão valoroso. Ao que Gideão declarou: ah, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam: não fez Yahvé subir do Egito? Entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. 14. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai, com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Amém? Deixe sua Bíblia aberta se você tem. Nós vamos usar muito a Bíblia hoje. Se você prestou atenção no que eu li, você já entendeu o cenário. Israel está numa crise terrível. Todas as vezes que eles vão ter colheitas, os midianitas, os amalequitas invadem a terra deles e roubam tudo, não só colheita, como grãos, como animais. E você leu comigo que eles destruíam tudo. Essa situação.
Então o quadro que nós estamos lendo aqui, nós estamos vendo Israel em uma situação de crise. Memorize isso. Israel está em uma situação de crise. Nesse cenário todo, Gideão, ele vai pegar o trigo. E Gideão está pegando o trigo antes da colheita, porque ele sabe que se chegar a colheita, os inimigos vão roubar dele. Os irmãos, os povos, a família de Gideão estão escondidos nas montanhas, mas Gideão, ele tem uma ideia, ele diz assim: se eu esperar a colheita, eles vão roubar. Então Gideão pega ainda, o trigo ainda não estão no ponto, não tão maduro, e ele vai lá no lagar. O que é lagar? É onde se pisa a uva, já viu? Onde se pisa a uva, é um lugar pequeno. Aonde malhava o trigo é um lugar amplo, bem grande, joga o trigo e malha o trigo lá para tirar a semente e descascar. Você já deve ter visto isso. Gideão tem uma ideia, ele diz assim: se eu for no lagar, todo mundo vai ver. Ou melhor, se eu for aonde malha o trigo, todos vão ver. Então eu vou onde pisa a uva. Não é tempo de uva, ninguém vai ficar de olho nas uvas. Eu vou lá por trás, eu vou lá embaixo, eu vou entrar lá no lagar onde pisa nas uvas, eu vou jogar o trigo lá dentro, escondidinho aqui, ó, escondidinho, vou malhar o trigo e ninguém vai descobrir. A verdade que nós temos aqui no texto, tempo de crise. Irmão, nós tivemos 2 anos de pandemia. Foram crises, sim ou não? Foi crise. Qual é a primeira coisa que a crise faz com a gente? O que faz com Gideão? Ele deixa de malhar o trigo num lugar largo e amplo e vai para um lugar apertado. Primeira coisa que a crise faz com a gente, faz a gente ficar apertado. A crise fez muito de nós estar apertado. A finança enxuta, a gente segurou. É interessante que ele pega o trigo e vai para o lagar. O que se chama isso? Adaptar. A crise a gente não se adapta? Se adapta. Tinha gente que antes da crise ia no supermercado e só jogava no carrinho. Pega, pega, pega. Era até para você dar glória a Deus, irmão. Você lembra disso? Pá, pá, pá. Agora chega a crise e você vai olhar o preço. Não dá isso aqui não. Não, isso aqui não dá. Fora da crise era a picanha contra para cima. Agora você vai lá, miolo de 7, setinho, paleta, colchão duro, e não é problema não, eu gosto disso. O que a gente faz na crise? A gente vai se adaptar. Eu acho interessante isso, porque isso aqui é bíblico, estamos vendo isso no texto, mas nós precisamos aprender isso. É preciso se adaptar. Mas é interessante que Gideão está apertado, está na crise, está numa situação de aperto, está se adaptando, ou seja, se virando como pode, não é? Aí aparece o Senhor, e quando eu sei que você lê o anjo, mas aqui o anjo representa Deus, então, ok, o Senhor. Aparece o Senhor para Gideão, e diz assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Eu acho tão interessante essa palavra, que Gideão está no meio de uma crise. Gideão está vivendo um momento muito difícil, está se adaptando, sabe aquele momento que você pega assim, colchão duro, você enche de batata, é mais batata do que, e salsicha é mais batata do que, você vai se adaptando. Gideão está vivendo isso. Ele está apertado, está se adaptando, medo dos inimigos, uma situação terrível de crise. E a primeira palavra que ele ouve do anjo é essa: varão valoroso, o Senhor é com você. É tão interessante isso, que Deus está dizendo para Gideão que mesmo na crise Deus está com ele. Só que eu sei que isso parece ser contraditório, porque Gideão está passando aperto, está em crise, mas a primeira palavra que ele ouve de Deus é essa: o Senhor está com você. Então nós temos uma palavra, que mesmo na crise Deus está comigo, mesmo em situação apertada Deus está comigo, mesmo em situação que eu tenho que me adaptar, eu tenho que correr, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso, desdobrar daqui, enxuga daqui e corre dali, mas a palavra é essa: Deus está comigo.
Ele está malhando trigo. Espera aí, você pegou isso? Prestou atenção nisso? Ele está malhando isso. Você me ajuda e você vem comigo na mensagem. Então a situação não é tão ruim como a gente pensa, porque ele está malhando, então ele tem alguma coisa. O grande problema das crises é a gente esquecer o que tem. Se o Senhor está com ele, é porque ele tem trigo. Então se o Senhor não estivesse com ele, ainda ia ser pior. Eu não sei qual é a crise que você possa ter passado ou esteja passando, mas se Deus não tivesse com você, ia ser pior. Gideão está apertado, mas tem trigo. Está se adaptando, mas tem trigo. Está com medo, mas tem trigo. Está difícil, mas você percebe que é assim a nossa vida? Se você pensar, a gente reclama e faz a conta. Irmão, tem mês assim que a gente vai assim e conta daqui, conta aqui. Aí você faz a conta assim, eu paguei tudo isso. Aí você assusta assim, como eu paguei? Já aconteceu isso com alguém? É Deus dizendo, eu estou com você. Então nós temos que prestar atenção que muitas vezes a crise nós vamos deixar de ver Deus na nossa vida. Gideão não está vendo, não está percebendo. Gideão está nessa crise toda, mas ele está malhando trigo, ou seja, ele tem algo ainda. Deus está com ele. Eu acho tão interessante isso aqui, que Deus fala assim para Gideão: Gideão, o anjo diz para Gideão, varão valoroso. Você percebe na frase de Gideão, depois eu vou ler com você, que ele diz assim, mas eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da cidade, e Gideão é tão complexado. Gideão se coloca como nada, mas Deus vê valor nele. Vou dizer isso de novo. Gideão não está vendo valor nele mesmo, e Deus diz assim, eu estou vendo valor em você. O que eu acho interessante isso, é qual o valor de Gideão. Quais são os valores, Juliana, que Gideão pode ter aqui? Quais são os valores de Gideão? Primeiro valor que eu consigo enxergar em Gideão, o que ele fez? O texto diz que o povo estava escondido, e Gideão foi malhar trigo. Primeira qualidade e valor que eu vejo em Gideão, ele não desistiu. Porque tem gente que diz assim, não, está crise mesmo, eu vou largar tudo. Não, está crise mesmo, eu vou chutar tudo, não, eu vou parar com tudo, vou baixar a porta, eu vou fechar tudo. Gideão é aquele, sim, eu vou lá para o lagar, mas que eu não vou desistir, eu não vou. Você percebe que não desistir em meio à crise, Deus diz assim, é valor. Então Gideão tem um valor, ele não desistiu. Segundo valor que eu vejo em Gideão, por que ele vai no lagar onde pisa a uva? Isso se chama o quê? Se chama como isso, Tiago? Então é alguém que mesmo na crise, mesmo em momento de aperto, ele está dizendo, eu vou ter uma ideia, não vai dar por aqui, eu vou por aqui, eu não vou desistir, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer umas coisinhas em casa, eu vou mais cedo, eu vou fazer isso aqui, está entendendo? Gideão está dizendo assim, eu não vou desistir, essa crise não vai me vencer. Aleluia. Eu acho tão interessante que o texto diz que Gideão, ele vai para o lagar para salvar o trigo. Ele vai para o lagar para salvar o trigo. Ele vai para Alguém que luta para salvar algo, sempre terá valor diante de Deus. Gideão não é alguém que está jogando e diz assim, não tem mais jeito. Gideão está dizendo, eu vou salvar isso. Custe o que custar, eu vou lutar por isso. Não vou perder essa colheita, não vou perder essa família, não vou perder esse casamento, não vou perder meu emprego, não vou perder os meus sonhos, eu vou lutar. Deus trouxe alguém aqui hoje, ou está ouvindo essa mensagem para dizer, você não vai desistir, você vai enfrentar essa crise, não roubará aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Receba essa palavra, essa crise não roubará aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Olha o versículo 13 e 14. Olha o que diz. Mas Gideão lhe respondeu, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? É que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Eu quero que você fique comigo nessa pergunta. Ai, Senhor meu,
Se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio a nós? Eu duvido que algum aqui de vocês, algum dos irmãos, nunca fez essa pergunta para Deus. Deus, eu sou teu servo. Deus, eu vou na igreja. Deus, eu vou lá na reunião com a pastora Cátia. Deus, eu sou ofertante. Deus, eu sou dizimista. Deus, eu não faço nada de errado. Por quê? Você nunca perguntou isso? Gideão está dizendo: Senhor, o Senhor já chegou aqui dizendo, varão valoroso, o Senhor está comigo. Mas a questão é, se o Senhor está comigo, por que está acontecendo tudo isso aqui? Olha que interessante. Gideão faz essa pergunta: se o Senhor está comigo, por que isso está acontecendo? Muitas vezes perdemos tempo querendo entender os porquês. Olha o que diz o versículo seguinte, 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Espera aí, a pergunta: se o Senhor está conosco, por que eu estou passando por isso? Olha a resposta de Deus: vai nesta tua... Não, espera aí, vamos pensar aqui, chega aqui. Ele pergunta: Deus, se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por isso? Deus responde e diz: vai nessa tua força. Não, espera aí. Ele perguntou uma coisa e Deus não respondeu nada. Aceita um fato: Deus nem sempre irá responder o que você quer. A pergunta que eu faço é: por que Deus não responde? Por que Gideão fala de coração: Deus, se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por isso? Olha o que diz no versículo 1 do texto que nós lemos, versículo 1. Juízes 6:1. Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor. Novamente o povo de Israel o quê? Contra o Senhor. E por este motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. Espera aí, a resposta está aqui, sim ou não? O que Deus está falando? Vocês pecaram, vocês deixaram a mim. Eu vou traduzir isso: vocês tomaram as suas decisões, vocês tiveram as suas escolhas. E isso é o que? Então Deus nunca irá gastar tempo responder consequência minha, porque consequência minha eu sei, consequência minha eu fiz. Então Deus não vai ficar falando com Gideão, Deus não vai ficar explicando para Gideão o que Gideão já sabe. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos tempo querendo saber o porquê, queremos que Deus explique. E eu tenho uma palavra para você: Deus não vai explicar nada, porque é consequência. Eu postei isso, acho que ontem, e deu algum ali coisa, porque existe coisas da nossa vida que não é Deus, não é nem o diabo, não é nem as pessoas más. Tem coisas na nossa vida que são as nossas decisões e consequências das nossas decisões. Não foi Deus. Eles deixaram Deus. Quando você deixa Deus, gera consequência. Então tem coisas que não é Deus que deixou, mas são as nossas consequências. A consequência disso aqui foi o povo que causou. Gideão quer saber o porquê das coisas lá de trás. E o que Deus responde para ele? Espera aí, olha aqui o cenário. Gideão está dizendo assim: Deus, por que lá atrás, por que está acontecendo isso aqui? Por que está acontecendo isso aqui? E Deus diz: vai. Irmão, o que vai resolver? Olhar para trás ou olhar para frente? Será que Deus está falando com alguém aqui hoje que está perdendo tempo demais olhando para trás? Olhar para trás não vai resolver. Deus está dizendo: Gideão, você quer saber por quê? Vai. Não é porque aconteceu, é Deus dizendo vai. Não é porque, é vai, Gideão. Olhar, o que vai resolver? Olhar para trás ou ir para frente? O que vai resolver não é saber o porquê aconteceu, mas o que você precisa fazer agora. Alguém entendeu isso?
Gideão, o Senhor, por que Deus está dizendo assim? Você saber, ficar entendendo o porquê. Senhor, por que me excluiu no Facebook, me bloqueou? Eu quero saber por que disso aqui. Deus está dizendo, vai para frente. Coloca a tua vida para frente, coloca a tua família para frente, coloca teu sonho para frente. Se Deus quiser responder, Deus vai responder. Agora, se Deus está dizendo vai para frente, Deus está dizendo vai para frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o agora é mais importante do que... Tem muitas pessoas deixando de viver o agora para viver o ontem. Deus está dizendo, Gideão, esquece, vai, deixa os porquês e vai, deixa os questionamentos e vai, deixa o que feriu, o que aconteceu, e Deus está dizendo assim, vá, Gideão, vá nessa tua força. Deus não precisa explicar, Ele quer que você faça agora. Eu vou dizer de novo, Deus não precisa explicar, Deus quer que você faça agora. Olha o versículo 14, por favor. Versículo 14. Olha o que Deus diz para Gideão. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu... Irmãos, isso aqui dava assim para a gente dar assim uns 70 aleluia. Gideão está dizendo assim, Senhor, olha o que Deus diz, vai com a força que tu... Tudo que você precisa, você já tem para vencer. Porque existem problemas na nossa vida que a gente fica, pastor, eu estou orando para Deus, porque se Deus fizer isso aqui, aí eu vou conseguir. Não, você não vai achar isso na Bíblia. A viúva em 2 Reis capítulo 4 chega para Eliseu e diz assim, ô profeta, eu estou com uma dívida e eu não tenho como pagar. Olha o que ela diz, João, não tem como pagar. O profeta olha para ela e diz assim, o que é que você tem? Ela diz assim, eu tenho só um pouco de azeite. Ele perguntou se era muito ou pouco? Ele perguntou se ela tinha. Deus chega para Moisés e pergunta, Moisés, o que você tem na mão? Moisés olha e diz, eu tenho uma vara. Deus diz, com essa vara eu vou te usar e você vai libertar. Então Deus está dizendo, tudo que você precisa para eu te usar, você já tem. Tudo que você precisa para mudar de vida, você já tem. Tudo que você precisa para prosperar, você já tem. Para de querer o que você não tem, para ter o que você tem. É usando o que você tem que vai levar você a ter o que você não tem. Entendeu isso? É usando o que você tem que vai levar você a viver o que você não tem. Deus está dizendo assim, Gideão, vá nessa tua força. O que Deus está dizendo? Gideão, vá nessa força que tu tem. O que Deus está dizendo? Essa força que você tem, para você é nada, mas eu estou dizendo, é suficiente. Gideão, para você é pouco, mas para mim é o suficiente. O seu salário para você é pouco, mas para mim é suficiente. Gideão, o seu intelecto para você é pouco, mas eu vou fazer, eu vou abrir, eu vou entregar, eu vou fazer, eu vou liberar sobre a sua vida. Então você pode declarar para você mesmo, tudo que eu preciso Deus já me deu, já está com você. Olha que interessante o versículo 15 agora. Deus diz para ele, vai na tua força, vai nisso que você tem. Olha Gideão, ai de mim meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã, a minha família é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Você está percebendo como ele começa a dar desculpas? Senhor, Manassés é uma tribo pequena. Dessa tribo pequena, a minha família é a menor. E na menor família, eu sou o menor. Deus, você não entendeu? A minha tribo é a menor. A menor tribo tem a menor família, é a minha. E a menor família tem o mais novo, o mais fraco, o mais tantão, o mais bobo, sou eu. Sabe o que nós precisamos entender? Gideão tem esse complexo de inferioridade, que não deixa ele ver as suas... Você tem tanta qualidade, você tem tanta capacidade, e às vezes esses complexos faz deixar você viver e ver tudo que você tem. Em nome de Jesus, se tudo que eu pregar aqui hoje, você pegar essa palavra e mudar a sua vida, eu vou para casa feliz. Esse complexo não pode roubar os seus dias.
Gideão fica com esse papo, sabe o que eu acho interessante? Deus já não diz para ele, vai nessa tua. Aí ele diz assim, mas eu sou o menor. Deus faz assim, é por isso que eu estou com você. Porque se você fosse o maior, da maior família, da maior tribo, você até nem ia precisar de mim, você chamava o exército. Mas como você é pequeno, você precisa de mim, e eu vou fazer. Oh, bendito, Deus trouxe você aqui hoje para dizer, é por isso mesmo que você é fraca, você é debilitada, você é limitada, e eu estou dizendo, vai desse jeitinho mesmo, porque eu vou honrar você, eu vou abrir as portas para você. Bendito é o nome do Senhor. Deus está dizendo para Gideão, quando o Gideão diz assim, eu sou menor, Deus está dizendo, é por isso mesmo, que se você fosse grande, não precisava de Deus. Quando eu olho para mim, graças a Deus, todo dia a gente está num lugar diferente, e igrejas de vários públicos, várias coisas, e eu olho e digo assim, Deus tem tanta gente melhor. Aí eu me enquadro nisso aqui, eu sou pequeno, é por isso que Deus me escolheu. Versículo 16, olha o que diz o verso 16: mas o Senhor lhe afirmou, eis que eu estarei. Essa palavra é para você. Você é pequeno, mas eu estou com você. É a menor família, mas eu estou com você. Você é o último da fila, mas eu estou com você. Você não tem condições, mas eu estou com você. Você tem gente melhor, mas eu estou com você. Você pode ter muitas limitações, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu estou com você. Você pode adorar o Senhor nessa palavra. Irmão, ao mesmo tempo que você está dando glória a Deus, você está apanhando. Por quê? Se Deus está dizendo, eu sou menor, do menor, Deus está dizendo, eu serei. Espera aí, se Deus está falando que é com ele, tem desculpa? Memoriza o que eu vou dizer. Em Deus, todas as suas desculpas acabam. Eu vou falar de novo. Em Deus, todas as suas desculpas acabam. Pastor, sabe o que é? Eu sou assim, pastor. Eu tenho uma ideia para o negócio, mas eu não tenho assim um financiamento. Ok. Aí se Deus falar, estou com você, tem desculpa? Pastor, sabe o que é? Eu quero pregar, eu tenho uma vontade de pregar, mas a hora que o microfone vem assim, seca a minha boca, seca a minha garganta e seca. Desculpa. Ok. Limitações. Mas a hora que Deus fala assim, eu estou com você, tem desculpa? Entenda isso, a partir do momento que Deus está com você, não cabe desculpas. É forte o que eu estou dizendo aqui, irmão, porque não tem como dar Você já ficou numa situação assim, que você não tem como dar desculpa? Vamos na igreja tal dia, eu estou sem carro, a pessoa diz, eu te busco. Estou sem sapato, eu te levo um sapato, eu empresto para você. Acabou Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer, eu estou acabando com as suas desculpas. Oh meu Deus, Deus está dizendo, eu estou acabando com as suas desculpas, porque eu sou com você. Bendito é o nome do Senhor. Em toda a Bíblia, Bia, você vai ver, Julia, pessoas, Moisés chega assim, Deus diz assim, Moisés, você vai libertar meu povo. Ó Moisés, que Senhor, eu sou gago. Moisés era gago. Deus diz assim, Moisés, não fui eu que fiz a boca do homem, a língua? Deus diz assim, então tá bom, chama seu irmão Arão, ele vai falar por você. Tem desculpa? Jeremias olha para Deus e diz, Senhor, eu sou uma criança, Senhor. Deus diz assim, não diga que você é uma criança, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Então Deus trouxe aqui para dizer assim, as desculpas, olhe para alguém que está perto de você e diga assim, agora não tem mais desculpa, hein? Irmão, você veio aqui hoje, está levando, não tem mais desculpa. Versículo 18, verso 18, olha o que diz o verso 18: não te afastes daqui, Gideão falando, estou correndo aqui,
18. Não te vá daqui, não te afaste daqui. Gideão dizendo: rogo-te que até aqui eu rogo-te até que eu volte e traga a minha oferenda e deposite diante de ti. Espera aí. Algumas traduções diz presente. Irmão, isso aqui dá vontade de dar uns 5 aleluia, Sérgio. Sabe por quê? Ele estava dizendo que estava apertado, estava na luta. Eu sou menor, eu estou aqui, está difícil. Agora ele está falando para Deus que vai dar uma oferta e um presente para Deus. Não, espera aí, irmão. Não, vou até dizer de novo isso aqui. Ele está dizendo que está na crise, está apertado, mas agora no versículo 18 a gente está descobrindo que ele tem condições até de dar uma oferta, um presente para Deus. Tem gente que chora na crise, mas na crise trocou de carro. Tem gente que chora, está na crise e construiu. Tem gente que chora, está na crise e fez festa. Tem gente que fala que está na crise e foi viajar. Tem gente que fala: estou na crise, pastor, comeu pizza, fez churrasco, comeu picanha. E está nada, Deus cuidou, Deus sustentou. Deus, você pode adorar a Deus. Se você tem motivo para adorar, adore ao Senhor. Fica você comeu, foi na feira, comeu pastel, tomou caldo de cana, irmão. Aleluia, era para você dar glória a Deus. Agora apareceu aqui, um presente. Por que esse presente apareceu? Por que ele tem isso aqui? Lembra lá do versículo que eu li com você, que Deus disse para ele: o Senhor é... Porque ele tem até presente para dar. Porque o Senhor... Nesse momento eu queria que você agradecesse a Deus, porque na crise não te faltou nada. Nessa crise, Covid, tantas coisas, você sobreviveu, comeu, se vestiu. Pode não ter sido os melhores anos da sua vida, mas Deus cuidou de você nos mínimos detalhes. Os seus filhos estão saudáveis, você cursou, você conseguiu, você superou. Você pode agradecer a Deus por isso. Vamos lá, para encerrar, versículo 19. Vamos ver esse presente que Gideão entrega. Vamos ver esse presente. Versículo 19 de Juízes 6, verso 19. Se dá aí. Gideão foi para casa e preparou um... Vocês podem fazer melhor. Gideão foi para casa e preparou um... Ele foi para casa. Deus não pediu nada. Deus não pediu. Ele falou assim para Deus: Senhor, fica aqui, eu vou trazer um presente para o Senhor. Aí ele vai lá na casa, pega um cabrito, chega, aí tem tudo escrito. Aí ele pega pão e tal, e oferenda. Aí ele coloca no altar, o anjo sobe, desaparece. Gideão aqui, que culto abençoado, não é? Recebeu promessa, recebeu palavra, ofertou. O anjo subiu, Gideão dizendo assim: que culto que eu dei, hein? Que culto maravilhoso. Lá vai Gideão para casa. Quando Gideão, Tiago, vai dormir, ele escuta, imagina aqui Gideão: será que o Senhor voltou? Acho que o Senhor gostou tanto da minha oferta que ele voltou. Gideão abre a porta, quem era? O Senhor de novo, o anjo. Me permita criar uma história aqui, ok? Não vou ferir o texto, vou criar uma história para você entender. Eu imagino o Gideão abrindo a porta, pastor Acádio, olhando o anjo, o senhor voltou, o senhor gostou da minha oferta, hein? Que ofertão que eu dei, hein? Um anjo olha assim, Gideão, sabe o que é? Eu dei uma voltinha aí na sua casa aí. Eu dei uma voltinha e eu dei uma olhadinha nos seus cabritos. Aí eu descobri que você tem coisa a mais, né, Gideão? Versículo 25. Olha o que diz o verso 25. Naquela mesma noite o Senhor ordenou a Gideão: separa um dos touros. Gideão tem até touro, irmão. Não, era para você dar glória a Deus aqui. Eu imagino um anjo assim: Gideão, eu dei uma voltinha aqui no seu terreno aqui. Eu vi uns touros, a minha tradução diz boi, de 7 anos. Carne molinha, contra filé assim, suculento, Tiago. Alcatra assim, desfiando. O anjo, amém, né, irmão? O anjo olhou assim: Gideão, eu vi lá um boi lá no seu terreno lá. O que eu estou pregando para vocês está na Bíblia, ok? Sabe para que era esse boi? A família de Gideão era idólatra. Você vai ver que ele tinha poste ídolo na casa dele, e esse boi ele ia entregar para Baal.
Irmão, isso aqui era assim, sabe, para a gente dar até uns aleluia, uns glória a Deus, um queima Jesus. Porque ele entregou para Deus um cabrito, ele entregou para Deus um, me ajude, ele entregou para Deus um cabrito. Aí Deus olha lá e descobre que ele tem um boi que vai entregar para Baaldo. E Gideão se gabando do culto dele, não, porque eu dei um culto bom. Aí Deus diz assim, você deu bom mesmo? Você deu o melhor mesmo? Você percebe que às vezes nós somos iguaizinhos a Gideão? Que a gente entrega para Deus o cabrito e diz, Deus está de bom tamanho. Mas para Baal, a gente entrega boi. Não aqui, pastora Cátia, aqui não. Tem gente lá na Inglaterra, Tiago, que quando ele vai assistir o jogo do Manchester, ele grita, pula, gol, aí ele vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia, glória, glória, entrega o melhor para Baal. Aí para Deus chega aqui com um cabritinho seco. Irmão, era para você dar aleluia, se não tem, diga ai. Tem gente lá fora, não é aqui, né? Lá na Inglaterra, Juliane. Netflix, 11 horas, tá assim, ó. Meia-noite, tá assim, que filme gostoso. Termina um episódio, eles dizem assim, vamos mais um. Mais um. Quem nunca fez isso, né? Mais um episódio, depois vamos dormir. Aí começa mais um. 1 da manhã. Vamos dormir, não, só mais esse. Irmão, termina no meio do episódio. Se você for o final você fica. Tá assim, ó. E no culto? 15 para as 8. Eu acho tão legal. Tô com visita. A visita tá na minha casa. Aí a visita, vão embora, é 11h30, não vai, é cedo, tá tão bom conversar, já reparou isso? Aí a gente fica conversando na porta, aí da porta você vai lá no portão, aí no portão você fica mais 40 minutos, assim, não, tá cedo ainda, aí a pessoa entra no carro, você fica na janela assim conversando, aí na igreja está dando 10:50, a gente diz, meu Deus, que culto demorado, sangue de Jesus tem poder. Claro que eu não estou falando daqui, é lá da Inglaterra. Eu gosto de falar isso, irmãos, porque a gente apanha dando risada, porque às vezes a gente entrega o melhor lá fora e para Deus a gente traz cabrito. A gente vai no shopping, come lá no Habib's, McDonald's, coisa chique. Aí olha assim, quanto ficou? Ficou 189 por cada um. Você olha, a mulher olha assim, tá bom, né? Tá bom. Paga o sapato rindo, paga a bolsa rindo. Às vezes as coisas de Deus. Irmão, eu vou ofertar 50 hoje. Não, não precisa disso não, oferta 20. Tá bom. Eu estou dizendo isso, claro que é um jeito de trazer consciência, porque às vezes nós somos como Gideão, nós entregamos o melhor lá fora e para Deus a gente vem com um cabrito, e aí a gente quer ainda viver o absurdo de Deus. Eu acho tão interessante que agora nós podemos entender o versículo 13. Nós podemos entender o porquê tudo isso. Aí Gideão pergunta assim, ó Deus, por que o Senhor, as nossas promessas, por que está vindo isso sobre nós? Porque Gideão é alguém que está entregando o melhor lá fora, está entregando o pior, o secundário para Deus. Porque às vezes é tão fácil a gente gastar 20 minutos, 1 hora, com celular, com internet, seja com o que for, com amizade, com conversa, com sorriso, e para Deus é difícil. Para ajoelhar 10 minutos é sufoco. 10 minutos, tem gente que começa a jejuar às 7 da manhã, entrega às 11 horas, pastor, não estou aguentando mais de fome, pastor. Como é difícil jejuar. Meu Deus do céu. Teve um irmão que me ligou, pastor, eu começo meu jejum 1 da tarde e entrego às 6 da tarde. Eu disse, rapaz, depois do almoço, né? Sim, pastor, depois do almoço. Irmãos,
se nós não lutarmos, se nós não nos discipularmos, ou melhor, nos trazer disciplina para nós, nós vamos viver isso aqui. E aí Gideão fica: se o Senhor é comigo, por que vem todo esse mal? Porque é um entregador de cabrito para Deus e entrega boi para Baal. Então aqui nós temos respostas de muitas coisas. Essa palavra que ela vem a gerar em nós sabedoria, discernimento. É errado ir no cinema? De jeito nenhum. É errado gastar no restaurante? De jeito nenhum. Eu quero que você gaste, que você tenha do bom e do melhor. E eu vou com você ainda, se você me chamar, irmão. Ficar Netflix, uma bênção. Não tem problema, desde que seja coisa edificante, sem problema. O que eu estou pregando para você é para mim. Que às vezes o Daniel aqui entrega lá fora o boi. E chega aqui com um cabritinho, pastora Cátia, e acha que estou dando o melhor culto. Aí Deus lá de cima diz assim: sei, eu sei que esse é o seu melhor, eu sei que você está tão empolgado assim. Então, irmãos, que nós verdadeiramente possamos estar entregando o melhor para Deus, amém?